Antes de nós entrarmos na nossa conversa propriamente dita, se tu ainda não estás inscrita no nosso canal ou se tu não segues o Sonhar Sem Limites Podcast pelo Spotify, que é onde eu sei que muitas de vocês ouvem também o Sonhar Sem Limites Podcast, faz isso. Ok? Isso não só significa para a própria plataforma que o conteúdo é bom, que ela pode entregar para mais pessoas, como também faz com que nós aqui consigamos perceber que vocês estão a gostar, que vocês querem mais episódios do Sonhar Sem Limites Podcast e, obviamente, é uma métrica que para nós é extremamente importante e dá-nos, obviamente, um impulso, uma motivação maior para continuar com esse podcast, para continuar a fazer a nossa parte desse lado. E se vocês fizerem isso, eu prometo, ok? Eu prometo que eu vou continuar a fazer o meu melhor todos os dias, quer eu esteja com o meu pico de motivação lá em cima ou não, para conseguir entregar o melhor conteúdo que eu posso para vocês, trazer os melhores convidados que eu posso, as melhores conversas que eu conseguir trazer dentro da minha realidade, como é óbvio, para que te ajude no teu crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional, que é esse o objetivo e essa a proposta deste podcast. Então faz isso, não custa nada, clica ali no botão de inscrever ou de seguir, dependendo da plataforma onde tu estás. Combinado? Então, bora para a nossa conversa. Enfim, eu não sei até que ponto tu me conheces, até que ponto estás dentro, se é a primeira vez que tens contacto, se esse for o caso, seja muito bem-vinda. Mas este projeto aqui, o Sonhar Sem Limites Podcast, e tudo que eu faço no mundo digital, de uma forma geral, são projetos que eu tenho em paralelo com o meu trabalho fora do digital. E eu fora do digital, para quem não sabe, nesse exato momento que eu estou a gravar esse podcast, estamos a falar no dia 21 de maio de 2025, eu sou assistente de bordo. Ok? Sim. Eu sei que quando eu falo isso, muitas de vocês ficam, nossa, gente, queria muito e tal, coisa. Mas pronto, não vem ao caso. Mas eu quis trazer isso para contextualizar sobre uma situação que aconteceu que até fez com que eu quisesse trazer esse assunto aqui para o podcast. Eu estava em São Paulo há uns dias atrás e o jet lag, às vezes, ele pega um pouco mais forte que nos outros. São Paulo, neste momento, são menos 4 horas do que em Portugal. Então, automaticamente, eu acordei no dia que tinha que fazer o voo por volta de umas 6 da manhã, que normalmente é o horário que eu acordo. O meu voo era só às 23, ou seja, precisava estar no aeroporto por volta das 22. Normalmente, quando eu tenho voos noturnos, eu tento descansar antes, nem que seja 2 horas, 3 horas. Só que nem sempre a minha mente, ou sei lá o que é que se passa, permite com que eu tenha esse descanso. E foi o caso. Eu deitei por volta das 4 da tarde, mas simplesmente não consegui pregar o olho. Eu fico ali, a cabeça vai, penso em 300 coisas que não interessam para aquele momento, porque interessa é descansar. Com isso, tá, tudo bem, consegui fazer o voo. Cheguei no destino, tinha feito ali mal os cálculos do fuso horário, então marquei uma reunião para muito em cima da hora. Então cheguei já numa correria e tal, tomei o pequeno almoço, tomei banho e não dava tempo de eu deitar e dormir propriamente e dizer que eu vou descansar, porque eu tinha a tal reunião que, enfim, foi uma complicação também para fazer a reunião. Depois de ter feito a reunião, o sono. Eu estava fisicamente, sabem, a sentir que eu estava muito, mas muito cansada. Mas eu simplesmente não conseguia dormir. Entretanto, como eu tinha pouco tempo em São Paulo também, preferi sair, resolver algumas coisas que eu tinha para resolver na rua, algumas compras que eu faço. Quem me segue no Instagram viu lá que eu até partilhei as minhas comprinhas. Não é algo que eu faço muito, mas dessa vez eu fiz. Entretanto, jantei e acabei por estudar até, sei lá, estudei umas 4 horas ou mais ainda aquele dia. Mas ainda assim, quando eu fui deitar para dormir, o meu cérebro não desligava. Simples assim. Então eu acabei por adormecer, já eram 23 horas em São Paulo. Lembrando, em São Paulo são menos 4 horas em Lisboa. Eu acordei no dia anterior
às 6 da manhã de Lisboa, e se eram 23 horas em São Paulo, já eram 3, 4 da manhã, qualquer coisa mais ou menos assim, 3 da manhã, em Lisboa, quando eu volto a adormecer. Gente, é muito mais que 24 horas acordada. Então, o meu cérebro estava muito cansado. Ainda assim, quando eu vou dormir às 23, eu coloco o despertador para as 8 da manhã de São Paulo, que obviamente para mim é tarde na minha realidade em Lisboa, mas como a minha rotina é esse caos, eu meio que já estou habituada também a adaptar meus horários. Só que muitas vezes, mais uma vez, o jet lag é tão forte que o meu corpo simplesmente não obedece. Então, o que acontece? Deitei-me às 23, adormeci por volta das 23 e eram 4 da manhã. Muito antes das 4h30 da manhã eu estava acordada. E eu, não, vou ficar aqui, vou tentar dormir e tal. Mas o meu cérebro já começou a entrar numa neura de ideias, de coisas que eu tinha para fazer, de ideias que eu podia aplicar, implementar, enfim, que eu simplesmente não conseguia descansar. Depois eu pensei, Tairo, em vez de lutares contra, e eu tinha muito pouco tempo, porque eram 4 da manhã, não é? E às 12, 13 horas de São Paulo, eu tinha que estar pronta para sair para fazer o voo de regresso. Era uma rotação extremamente curta. Só que eu pensei, tá, em vez de estares aqui a teimar, a tentar dormir e não estás a conseguir dormir, pega nas coisas e começa a tirar essas ideias da tua mente. Então eu peguei no meu iPad, comecei a organizar umas coisas que estavam na minha mente, não sei o quê. E entretanto, fui ali para o meu momento da escrita, não é? Quem está dentro do CDS, quem é minha aluna, sabe que é uma ferramenta que eu utilizo muito e que eu partilho muito. Quem até me segue no Instagram vê que eu de vez em quando partilho ali. Então eu peguei o meu caderno e comecei a realmente colocar no papel todas aquelas emoções, porque é na escrita, nessa escrita emocional, nessa escrita intuitiva, onde eu ganho realmente perspectiva, onde eu entendo realmente as minhas emoções, onde eu ganho uma certa clareza mental. Então, eu comecei a colocar esses pensamentos no papel. E uma das coisas que estava muito na minha mente é que, com toda aquela situação que estava acontecendo, eu estava a pensar muito, nossa, a vida é muito complicada. A vida é extremamente complicada. E eu sou aquela pessoa que eu não reduzo a complicação da minha vida ou da vida das outras pessoas em comparação com o quão complicado é a vida de muitas outras pessoas que estão em situações muito piores. Cada um tem a sua realidade e dentro dessa realidade, sim, cada um de nós temos os nossos limites, as nossas complicações. É a vida, não dá para nós negligenciarmos simplesmente porque alguém está a passar por uma situação mais difícil. Isso não diminui a dificuldade que eu estou a passar. E eu, naquele momento, o que me veio muito forte é esse pensamento de que a vida era muito difícil, que a minha vida estava a ser muito complicada. E aí eu comecei a pensar, Edu, calma lá. Será que a tua vida é assim tão complicada? Ou será que és tu que estás a complicar a vida? Porque, pensem bem comigo, tá? E provavelmente eu decidi trazer esse assunto porque tu podes estar a passar por exatamente o mesmo. Inclusive, eu até naquele exato momento, depois de fazer a escrita, eu partilhei até dentro do nosso grupo do CDS, e muitas delas trouxeram que também estavam a passar por isso ou passavam por situações diferentes. E eu gosto até de colocar esses momentos que eu estou a ter uma certa dificuldade, que eu estou a ter uma certa reflexão e pensar como é que eu vou sair disso e partilhar com elas, porque a vida é isso. A vida é isso. Nós temos os momentos em que nós estamos extremamente bem, mas temos momentos que nós não estamos bem. E se nós não olharmos e encararmos o problema de frente e tentarmos ter uma construção, digamos assim, crítica de nós mesmos, uma consciência crítica, nem uma construção, mas uma consciência crítica daquilo que está a acontecer, de realmente analisarmos o que está a acontecer, nós vamos estar sempre a tapar o sol com a peneira. Entende? Ou seja, é um trabalho, como se diz na minha terra, de cesto com água. Ou seja, tu não estás a resolver efetivamente o problema. E eu comecei a pensar,
lembrem, é ali no papel, nesse momento, que eu realmente ganho perspectiva das coisas. E eu comecei a pensar, calma lá. Eu tenho um trabalho que desde que eu era muito, muito, muito pequenininha, eu quis muito ter. Desde que eu me conheço por gente. Eu me lembro de ter assistido um filme que eu não vou saber dizer qual era o filme, porque eu tinha a mente completamente de criança. Mas eu me lembro bem de ser um filme que se passou no avião, enfim. E, na altura, a assistente de bordo, ela ajudou, de certa forma, que a operação de aterragem fosse feita da forma mais segura possível e tivesse menos impacto possível. E era uma mulher negra. E eu, quando vi aquilo naquele momento, eu pensei, gente, eu quero fazer isso da minha vida. E desde lá, que essa ideia não saiu da minha cabeça. E a primeira vez que eu entrei num avião, eu estava como se eu estivesse em casa. Eu nunca fui a pessoa que tinha o medo de voar, que tinha... Gente, zero. O meu primeiro voo, eu estava completamente como se eu estivesse em casa, como se eu conhecesse aquele espaço, como se eu fizesse parte daquele espaço. E eu, hoje, trabalhando com o que eu trabalho, é a forma como eu me sinto. E naquele momento, eu estava a perceber que, por eu ter uma rotina muito caótica, porque vamos ser sinceros, a minha rotina todos os dias é diferente. A minha rotina quando eu estou em Lisboa é diferente e a minha rotina quando eu estou na minha casa é diferente. A minha rotina quando eu estou com o meu namorado é diferente. A minha rotina quando eu estou fora é uma rotina diferente porque depende muito do fuso horário. Então eu acabo por não ter efetivamente uma rotina, que é algo que eu sei que enquanto ser humano, que enquanto indivíduo, eu individualmente, na minha personalidade, eu preciso para funcionar bem. Então, a forma como eu arranjei para driblar, acho que é assim que se diz, não é? Todas essas situações é saber exatamente quais são os comportamentos, os hábitos que eu quero alimentar e dentro daquela rotina, em que momentos eu vou encaixar na minha semana esses hábitos que eu preciso. Tanto o hábito da leitura, quanto o hábito do treino, enfim, a alimentação, isso. E eu percebi que eu estava a utilizar todo esse caos para desculpar a minha falta de ação ou a minha falta de comprometimento com algumas áreas da minha vida. E tudo isso eu comecei a refletir. Por quê? Porque a minha rotina de sonos está completamente desregularizada. E por isso eu tenho esses picos de momentos em que eu não consigo dormir nada para, por exemplo, quando eu tive na minha primeira folga, eu devo ter dormido para aí umas 9 horas. E eu sou sincera, eu dormiria muito mais. Percebem? Só que o facto de eu ter um trabalho que tem uma rotina muito caótica e pelo facto de eu ter todos esses projetos paralelos que requerem a minha atenção, requerem que eu sente, que eu escreva, que eu roteirize, tudo isso, e muitas vezes eu acabo por atrasar-me numa tarefa que eu precisava de fazer aquele dia porque precisava de ir ao ar e eu não consigo. No início eu me culpava muito. Eu me sentia extremamente mal por não estar a conseguir cumprir com os meus próprios compromissos que eu própria me impus. Só que depois eu precisei de relaxar, de entender que sim, eu tenho uma rotina diferente. E é uma rotina que eu quis ter. Só que a verdade é essa, nós muitas vezes queremos alcançar um sonho, mas nós não sabemos o preço que esse sonho carrega. O preço que essa vida carrega. Porque a verdade é, eu quero alcançar aquilo. Porque eu vejo aquilo e eu quero viver aquilo de alguma forma. Só que, e hoje em dia presto muita atenção ao preço que eu estou disposta a pagar para alcançar as minhas coisas. Justamente porque eu já tive várias situações na vida, pessoais e profissionais, que eu quis muito, mas quando eu cheguei lá eu pensei, putz, para não dizer outra coisa, o preço a pagar para estar aqui é um preço muito alto e eu não tinha consciência disso. Então hoje eu tento ter consciência do preço que eu preciso pagar. Isso não quer dizer que eu estou a reclamar, e é uma das coisas que eu até escrevi ali, ou que eu estou a ser ingrata, percebem? Com todas as conquistas que eu já tive na vida. Muito pelo contrário. Só que é uma realidade nova.
independentemente de tudo. É uma realidade nova. E por ser uma realidade nova, eu preciso de olhar para essa realidade e entender, tá, como é que a gente vai encaixar as coisas que precisam ser encaixadas dentro dessa realidade. Por isso é que eu vos digo, é muito fácil nós olharmos para a vida de outras pessoas e comparar com a nossa vida, achando que a vida de outra pessoa é linda e maravilhosa e a nossa vida é uma bosta. Porque nós muitas vezes não sabemos o preço que a pessoa está a pagar para estar ali. E quando eu começo a ter a consciência disso, eu começo a entender, nossa, se calhar não é tão mal. Óbvio, gente, óbvio. Eu, para além de gostar muito daquilo que eu faço, de amar... Aliás, eu, nesse momento, por mais clichê que isso possa parecer, eu profundamente amo e sou apaixonada e vibro por tudo que eu faço na minha vida. Tanto esse podcast, quanto os atendimentos que eu faço com os meus clientes, quanto as minhas viagens. Eu gosto disso, mas não quer dizer que eu não tenha desafios e não tenha dificuldades com o qual eu tenha que lidar no meu dia a dia. Entendes? Então, eu realmente fiquei a pensar, nossa, Edu, para que tu estás a utilizar a tua realidade? Estás a utilizar os sonhos que tu conquistaste, aquilo que tu batalhaste tanto para conquistar, como uma desculpa para não fazer as coisas que tu queres. Tudo bem, eu estou com uma rotina de sono super desregularizada e isto impacta na minha vida, nos meus treinos, impacta em muitas áreas da minha vida, porque o descanso é extremamente importante e fundamental. Eu não sou aquela pessoa que vai romantizar e dizer-te que é para tu trabalhares mais horas enquanto as outras pessoas estão a dormir, enquanto as outras pessoas estão a descansar. Eu sou aquela pessoa que o meu trabalho requer eu estar a trabalhar enquanto muitas outras pessoas estão a descansar. É a minha realidade. Mas também, eu posso, de repente, ter que estar a descansar enquanto que eu sei que é o horário de trabalho de outra pessoa. Isso não é porque a outra pessoa está a trabalhar enquanto eu estou a descansar. Não! Eu já fiz a minha parte. Eu já fiz a minha parte. Eu já trabalhei enquanto as outras pessoas estavam a descansar. Então, eu não vou ser essa pessoa que vai te dizer, ai não, tipo, nossa, dá o teu sangue. Tu precisas descansar também. E eu, por ter a rotina que eu tenho, por ter a realidade que eu tenho, eu sei o impacto da falta de uma boa noite de descanso tem na nossa vida. Ainda por cima, eu sou uma morning person. Eu sou aquela pessoa que eu funciono muito bem de manhã. Como? Tá? É que eu vou funcionar bem de manhã se eu não descansei bem à noite. Automaticamente impacta diretamente na minha produtividade, no meu nível de motivação, no quanto eu estou disposta ou não estou disposta a fazer certas coisas. Então eu precisei parar e pensar naquele momento. Não é que tu estás a ser ingrata. Mas tu tens, sim, uma limitação que não pode se tornar o teu limite. Então, o estares a utilizar isso como desculpa para não conseguires ter uma boa noite de descanso, embora sim, muitas vezes tu não vais conseguir ter essa boa noite de descanso, mas tu precisas de conseguir encontrar uma rotina que te permita chegar aos destinos e conseguir desligar e descansar. Por quê? Porque existem outras alternativas que eu, Edulane Cardoso, particularmente, não quero ir por essas vias. Porque eu sei que o meu corpo, o meu organismo, o meu sistema funciona muito por aquilo que ele está a ser estimulado a fazer. Então, a minha estratégia, vamos chamar assim, nesse momento, está a ser identificar o que eu faço que faz com que eu acelere o cérebro nos momentos que eu preciso descansar, por exemplo. E eu tentar, ao máximo, minimizar essas coisas, porque eu sei que elas têm impacto direto no momento que eu preciso de fazer esses descansos. E, de verdade, eu fiquei a pensar, o tanto que tu querias estar aqui, o tanto que tu querias ter essa vida e essa realidade, para agora estás a dizer que a vida é complicada? Será mesmo que a vida é assim tão complicada, Edulane Cardoso? Ou será que tu estás a complicar o processo da vida? Porque, gente, entenda uma coisa, a vida ela é uma jornada.
Ele é um processo. E nesse processo, nessa jornada, pensem que a vida é uma subida. Tá? É uma subida íngreme. Não é uma subida easy. Não, é uma subida que assim, eu olho lá para cima e eu penso, nossa Senhora, como é que eu vou chegar ali? Mesmo se eu tiver a pé, eu vou estar a submeter o meu corpo a um esforço muito maior para eu subir. Se eu tiver numa bicicleta, eu provavelmente vou ter que colocar uma mudança, nem sei se a bicicleta tem isso, mas de mais força, ok? E provavelmente me colocar em pé para eu conseguir fazer aquela subida. Para eu utilizar mais o meu esforço para eu fazer aquela subida. Se eu estiver de carro, eu vou ter que colocar uma mudança de força para eu conseguir fazer essa subida. E a vida é isso. Porque se eu quero crescer, significa que eu estou a ascender, que eu estou a subir na vida. Então, se eu estou a subir na vida, precisa de esforço. Eu vou precisar de fazer um esforço muito maior para chegar ali. Se eu perceber que a vida está muito fácil, eu preciso tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado. Inclusive, num dos livros que eu terminei de ler recentemente, que é o Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, há uma das partes que ela basicamente, não vou dizer isso nas frases exatas que está no livro, mas o pensamento e a lógica que estava ali, que ela dizia é, se alguma coisa está muito confortável na tua vida, preocupa-te. Porque é só no desconforto, só quando estás a passar por situações desconfortáveis que tu cresces. Por quê? Porque, pensem comigo, a realidade que eu vivo hoje é uma realidade que eu estou a ver pela primeira vez. Tudo bem, já são mais de 7 anos na profissão que eu tenho hoje. Mas ainda assim, nessa mudança para fazer voos mais longos, para ter essa rotina de passar muito mais noites sem dormir, enfim, um relacionamento no meio, não é? Estamos a falar de menos de 3 anos de relacionamento. Ou seja, é muito pouco tempo para nós conseguirmos alinhar tudo e mais alguma coisa e a vida está tranquila, easy. Não, se ela está muito tranquila, se ela também está muito fácil, desconfia. Porque a descida é fácil. A descida, normalmente, ela é muito mais fácil que a subida. Só que se eu estou a descer na vida, é o motivo da atenção. É motivo de eu parar e pensar, nossa Senhora, o que está acontecendo comigo aqui? Eu não estou a ascender, eu estou a descender. E se eu estou nessa posição descendente, a coisa pode ficar bem mais complicada lá embaixo. Porque eu vou ter que subir. Eu não vou querer ficar lá embaixo. Ou pelo menos não deverias querer ficar lá embaixo. Então, essa reflexão começou a passar pela minha mente. Comecei a perceber, não é que a vida está mais complicada. É simplesmente porque aquilo que tu utilizaste para chegar aqui, nesse momento, tu estás a passar por desafios em que tu precisas aprender coisas que tu ainda não sabes. Tu precisas desenvolver hábitos muito mais fortalecidos do que aqueles que tu já tens para que tu consigas ultrapassar esse momento, esse desafio que tu estás a enfrentar nesse momento. Então, muitas vezes, nós temos muito aquela regra do e se, quando, não é? Se eu conseguir XYZ, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Quando eu conseguir ter o corpo XYZ, aí sim eu vou conseguir fazer XY. Entenda uma coisa. Enquanto nós continuarmos a nos agarrarmos nestas regras de se eu conseguir ter um relacionamento XYZ, aí sim eu vou ser feliz. Ou quando eu conseguir ter aquele trabalho dos meus sonhos que eu sempre quis, aí sim eu vou sentir que eu mereço ter essa vida, eu mereço. O que vai acontecer, tá? Tu até podes conseguir aquele relacionamento. Tu até podes conseguir ter aquele cargo ou aquela carreira, conseguir aquele emprego, conseguir ter aquela receita no teu negócio que tu tanto queres. Tu até podes conseguir isso. Só que o que acontece eu lembrei-me agora de uma frase que eu acredito que seja do Harry Potter, embora eu não seja fã, mas que eu já ouvi as pessoas falarem muito por aí, que para mim faz todo sentido. Não sei agora se ela é do Harry Potter
Ou se era do Homem-Aranha. Acho que era o Homem-Aranha essa frase. Que basicamente, o que... Assim, no contexto, tá? Agora não me lembro quem é que diz essa frase, é quem. Mas basicamente a frase é: com grandes responsabilidades... com grandes desafios vêm grandes responsabilidades. Ou qualquer coisa do gênero. Quem souber essa frase, deixa aqui nos comentários. E diga-me de onde é que essa frase é. Porque no dia que eu vi essa frase, e eu sei que ela é associada a algum filme, agora não sei se é o Harry Potter, se é o Homem-Aranha, e em que situação, mas fãs, comentem aqui que eu quero saber, tá? Mas quando eu vi essa frase, para mim, fez muito sentido e liga-se muito com o que nós estamos a falar agora. Tu até podes, sim, conseguir ter aquele corpo e não sei o quê, mas aquele corpo vai necessitar de manutenção. Certo? Consegui o meu corpo dos sonhos. Maravilha, parabéns. Só que existe um preço a ser pago para manter esse corpo dos sonhos. E a nossa valorização não pode estar em cima de um corpo. Porque a nossa vida ela é feita de oscilações. Nós, enquanto mulheres, nós funcionamos muito por... como é que eu vou dizer isso? Estações, assim, digamos, hormonais também, que influenciam muito o nosso humor, muitas vezes o inchaço do corpo, isto e aquilo. Então, tudo isso vai impactar se na tua mente tu não entenderes que aquilo é parte de um processo. Entendes? Então, muitas vezes nós estamos a passar por um processo da vida que é um processo, sim, que é desconfortável porque nós estamos a sair do nível para um próximo nível e nós estamos a colocar dificuldade e estamos a colocar limites onde eles não existem. E depois a gente diz, nossa vida é muito complicada. Não, nós estamos a complicar o processo. Nós não estamos a simplificar e a facilitar o processo para nós. Porque quando eu entendo que eu não tenho uma rotina, não é? Ponto final. Falando no meu caso, eu não tenho uma rotina. Essa é a minha rotina, essa é a minha realidade, essa é a minha vida. Eu já estou a fazer o quê? Eu já estou a facilitar o meu processo. Essa autoaceitação dessa realidade nesse momento vai sim facilitar o meu processo. Porque aí eu entendo, tá, e o que é que está a correr mal que está a fazer com que eu veja essa complicação na vida? E, gente, eu digo-vos isso, mas eu não estou a dizer que é fácil fazer isso. Eu não estou a dizer que é fácil, mas se nós tivermos essa consciência crítica e se nós olharmos para as coisas do ponto de vista de resolução do problema, a gente consegue facilitar. Eu tenho as minhas dificuldades. Mas eu penso, tá, como é que eu vou resolver essa dificuldade? Ou como eu vou contornar esse obstáculo que está à minha frente? Eu tenho outro jeito? Eu não tenho. Lembrem, eu estou numa subida. Se eu tiver com o carro e eu paro na subida, se ele não for automático e eu tiver que fazer o ponto de embreagem e eu não souber, o carro vai descair. Ele não vai ficar ali parado. Então, assim, a vida, ela precisa que a gente coloque pressão e a gente coloque esforço e a gente coloque uma força nos momentos em que está complicado. Nos momentos em que nós estamos perante um desafio, nos momentos em que a gente está perante uma dificuldade. E não necessariamente é porque a vida, ela é que é complicada. A vida, ela é simples se a gente for olhar. A vida é simples. A vida é simples. Se tu entendes como viver a tua vida da forma que faz sentido para ti, tu vais perceber que muitas das coisas que tu colocas como barreiras, como complicação, e nós falamos muito sobre isso ao longo desse podcast, nós já falamos sobre procrastinação, nós já falamos sobre o julgamento das pessoas. Sim, se tu acabaste de chegar aqui, já olha que tem muito conteúdo, muita conversa que pode destravar muita coisa dentro de ti. Ok? Então, nós sabemos que a cada nível e a cada fase que nós vamos subindo, a cada degrau dentro da nossa pirâmide, ok? Existem novos desafios. E novos desafios requerem, sim, novas habilidades, novos comportamentos, nova forma de pensar, nova forma de agir. Por isso é que dentro do meu programa, o CDS,
o que eu ensino ali, para mim, é extremamente importante e muitas vezes as minhas alunas estão a passar por alguma dificuldade e elas vão rever uma determinada aula justamente por quê? Porque se ela conseguiu sair deste nível para este nível, há desafios que ela está a encontrar nesse nível que ela não sabe como lidar, porque afinal de contas é a primeira vez que ela está a lidar com esses desafios. Isso acontece com ela, mas acontece com qualquer um de nós. Se nós não soubermos ter essa consciência crítica, se nós não soubermos olhar para as coisas e realmente perceber se somos nós que de alguma forma estamos a dificultar o nosso processo de aprendizagem, o nosso processo de crescimento, o nosso processo de evolução enquanto seres humanos, nós vamos ficar estagnados. Nós simplesmente não vamos conseguir desenvolver porque nós estamos a recusar-nos a olhar para uma parte que é extremamente importante e fundamental do nosso processo. Então, não é que a vida ela seja complicada. Talvez sejamos nós que estamos a complicar a vida. Talvez sejamos nós que estamos a olhar muito mais para o que falta na nossa vida, não é? Porque eu queria muito conseguir ter uma rotina em que eu fosse dormir às 9 da noite, como já aconteceu comigo em outros tempos, e eu acordasse às 5 da manhã. E eu começava o meu dia às 5 da manhã. E às 9 da noite eu estava na cama. E eu tinha uma rotina toda bonitinha, certinha, de acordar, fazer a minha rotina matinal e fazer o meu treino, chegar, começar a trabalhar e tal, e coisa. E à noite, antes de dormir, tomar o meu chazinho, ler o meu livro. Eu tento manter esses hábitos dentro do caos que é a minha vida hoje. Entendes? Então, talvez, se tu estás a passar por essa mesma situação, ou se esse episódio de alguma forma tu te identificaste com ele, talvez seja porque tu estás a olhar para muito mais para aquilo que tu não tens. Talvez o teu foco esteja muito mais na falta do que realmente em todas as conquistas que tu já tiveste e em como tu podes criar estratégias para que tu lides com esses novos desafios que tu estás a enfrentar. Porque, nossa, gente, eu pensei muito. Eu conquistei tanta coisa na minha vida. Eu conquistei coisas que para muitas pessoas era impossível. Muitas pessoas olhavam e pensavam, nunca que você vai conseguir isso na tua vida. Eu consegui. Eu tenho essas conquistas. Então como é que eu posso, nesse momento de tantas coisas para agradecer, pensar, nossa, que a vida é muito complicada. Tudo bem. Os novos níveis que eu estou a subir e estou a alcançar requerem novos pensamentos, novos comportamentos. Por quê? Porque são níveis com desafios e obstáculos diferentes que eu nunca tive que passar por eles. Se eu nunca tive que passar por um desafio, se eu nunca tive que passar por um determinado obstáculo, se eu nunca tive que enfrentar uma determinada situação, eu não sei como lidar com ela. Então, nesses momentos, eu tenho que entender, como é que eu lidei com os desafios e os obstáculos no passado, o que é que eu posso tirar da aprendizagem de lá para cá, e mais, o que é que eu preciso aprender agora para lidar com esses desafios. Inclusive, foi por causa disso que eu até decidi, na leitura que eu estou a fazer nesse momento, é sobre mindset. Por quê? E está a ser uma leitura de estudo mesmo, não é? Porque eu tenho leituras que são para reforço de algo que eu já sei, há leituras que são para estudo, há leituras que são mais uma releitura para consolidação de alguma coisa, para revisão. Mas isso está a ser uma leitura de estudo mesmo. Percebem? Justamente para eu entender em cada área da minha vida, em cada nível que eu vou subindo, esses obstáculos e como é que eu preciso preparar o meu modelo mental, o meu setup para chegar no próximo nível. Porque o que me trouxe até aqui, eu sei. Eu fiz o caminho, certo? Eu lidei com isso. Tanto é que tem um programa em que eu entrego todas as etapas. Todo o processo. E daqui para frente, eu tenho novos desafios, novos obstáculos. Inclusive, nós estamos a fazer uma atualização do CDS justamente porque de quando ele foi gravado, essa primeira versão, para agora, eu enfrentei novos desafios e eu superei novos desafios e eu aprendi novas coisas. Percebem? A nossa vida, ela está sempre nesse processo quase que cíclico. De a cada novo
nova estação, a cada novo degrau, eu tenho novos desafios, que eu vou aprender novas coisas, que eu vou lidar com esses desafios, que eu vou chegar no próximo degrau, e por aí vai. Então, se tu não estás a se sentir desconfortável com a tua vida, com a situação em que tu estás, e não estás a ter essa complicação na vida, alguma coisa está errada. Se tu estás a ter essa complicação na vida e tu não estás a saber lidar, é o momento de sim parares e analisares o que tu ainda não sabes, que tu precisas aprender para lidar com esse processo. Porque pode ser tu que estás a complicar o processo por não arranjar as ferramentas que tu precisas para lidar com aquela situação e aquele desafio em específico. Então, eu quis trazer essa conversa aqui, eu decidi trazer esse episódio para aprofundar mais nesse assunto, por mais que eu tenha partilhado dentro do grupo do CDS, eu quis trazer para mais pessoas e aprofundar mais esse assunto aqui, justamente para que tu, que estás a assistir ou ouvir esse episódio nesse exato momento, tu consigas parar e refletir sobre as vezes que tu dizes que a vida é muito complicada, que a tua vida é muito complicada. Se realmente é a tua vida que está a ser assim tão complicada, ou se és tu que estás a complicar o processo da vida. Porque a vida é uma jornada, ela acontece. Eu posso facilitar e simplificar esse processo para mim, ou eu posso complicá-lo. De que lado é que tu estás nesse momento? Essa é a avaliação que tu precisas fazer. Tá? Se esse episódio foi bom, se gostaste desse episódio, se essa conversa incomodou-te e deixou-te desconfortável, para começar, estamos num bom caminho, tá? Porque o meu objetivo aqui é gerar certo desconforto em ti, porque assim, se estiver confortável, você não vai crescer. O meu objetivo é que tu cresças. Eu quero que tu cresças. Eu quero que tu, enquanto mulher, que tu cresças. Porque quanto mais mulheres crescerem, mais situações de menosprezo, desrespeito, de desvalorização, nós, enquanto mulheres, vamos conseguir fazer que sejam eliminadas. Então, o teu crescimento é do meu interesse. Por isso é que eu partilho as dificuldades, os desafios, as coisas que eu aprendo na minha jornada de crescimento para que tu também possas crescer. Porque pode ser que tu estás a atravessar por exatamente esse problema. Então, se esse episódio incomodou-te isso, primeiro, faz-me saber. Eu quero saber o que te incomodou, se tu concordas com a minha visão, se tu não concordas. Vamos realmente levar essa conversa adiante aqui nos comentários, enfim, pelas minhas plataformas, as redes, todos os links estão aqui na descrição. Por onde tu quiseres. Se tu partilhares, por exemplo, no teu Instagram, podes me marcar, @EdelaneCardoso ou @SonhaSemLimites_podcast, que eu vou querer saber quem é a pessoa que está do outro lado, obviamente. Mas também eu vou gostar de ver que tu estás a querer fazer com que a mensagem chegue a mais pessoas, que tu gostaste dessa conversa e eu posso trazer mais, abrir mais as minhas dificuldades, meus desafios pessoais para que possa te ajudar de alguma forma. E também partilha com aquela amiga que tu sabes que reclama muito que a vida é complicada, que pode ser que ela, nesse momento, não está a ver algo ou não está a ter essa consciência de algo que tu acabaste de tomar consciência. Então faz essa partilha com ela também, ok? Que quanto mais mulheres nós conseguirmos despertar essa consciência, melhor a nossa vida e o mundo como um todo, pelo menos eu acredito nisso, por isso é que eu faço o que eu faço, vai ser, ok? Por isso, eu espero que tu tenhas gostado dessa conversa, que ela tenha feito o mínimo sentido. Também, se não gostaste, também diz, tá? Podes não ter gostado. Ok, vai ser um bom sinal, porque aquilo te incomodou tanto que você não ficou muito feliz com a conversa. Estrela, eu fico por aqui, tá? Neste episódio, a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Beijo grande. E não tenta tapar o sol com a peneira. Enfrenta, sabes? Enfrenta. Olha de frente. Que é assim que a gente resolve os nossos problemas. Tchau e até o próximo episódio.